dia, sou o professor Everson, vamos para mais uma aula de relações interpessoais. Pessoal, hoje eu vou estar repondo o conteúdo que vocês teriam visto na sexta passada, tá bom? Como não puderam ter aula, e daí a outra turma acabou tendo, então vocês estão atrasados referente a eles. Então a gente vai estar usando essa aula de técnicas de varejos para a disciplina de relações interpessoais, tá? Até porque na sexta-feira vocês já vão ter a primeira atividade avaliativa dessa segunda parte do trimestre, tá? Pessoal, tô todo mundo conseguindo me ouvir? Tudo certo? N- Não tô ouvindo vocês. Ah, então, tá. Estão conseguindo me ouvir? Pelo menos façam só um joinha, não precisa nem responder. Beleza. Então o tema da aula de hoje vai ser relações no ambiente de trabalho e conflitos interpessoais. Aí a gente vai tratar também as causas e as soluções, certo? Com relação ao ambiente de trabalho, o que são relações de ambiente de trabalho? Alguém sabe me informar o que poderia ser a relação dentro de um ambiente de trabalho? E aí? Eu acho que vocês não estão com áudio. Tá, não tá saindo nada para mim aqui. Não, não tá vindo nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar a aula, tá? Mas se vocês estiverem me ouvindo, eu posso continuar a aula normal. Tá tudo certo com o áudio aí para vocês e estão conseguindo ver os slides? Beleza. Então a gente vai continuando a aula, tá ok? Pessoal, então o que são relações no ambiente de trabalho? Então a gente pode levar em consideração, como exemplo, a sala de aula. Digamos que a sala de aula de vocês é um departamento, certo? E aí, dentro desse departamento, a gente tem que ter uma pessoa que é gerente e uma outra pessoa que vai estar, por exemplo, coordenando a equipe, que seria a turma. Digamos que o gerente desse departamento acaba se tornando a professora Ana, certo? Então, a professora Ana é o gerente porque ela é a autoridade dentro da turma, né? Enquanto professora. E aí, para coordenar, a turma elegeu um representante. Vamos, não sei quem que é o representante de vocês, mas vamos dizer que o representante, sei lá, é o Samuel. Aí, o Samuel ele vai gerenciar a classe, levando as demandas que a classe tem para a professora representante da turma, que daí não estou usando como exemplo é a professora Ana. Então, tudo que tiver referente a demandas da turma, o Samuel vai coletar com vocês, conversar com vocês e levar essa demanda para a professora Ana. E a professora Ana, consequentemente, leva essa demanda para a coordenação ou para a direção. Então, esses são os meios de interlocuções. Ali, a gente já tem uma relação de ambiente de trabalho, que é entre a, a turma, né, com o representante e o representante com a professora. Eu posso conversar diretamente com a professora enquanto turma, enquanto aluno? Posso. Posso fazer essa interlocução sem problema algum. Até porque um bom gerente, um bom líder, ele sabe escutar e muitas vezes ele não impõe essa divisão entre hierarquia, né? Claro, é necessário alguém para coordenar, mas nada impede de você também estar conversando com o seu gerente direto, né? Se ele tiver aberto a isso, porque tem muito gerente que não é aberto a esse tipo de discussão. Então, relações no ambiente de trabalho envolve as interações entre colegas, líderes e equipes em um ambiente profissional. Então, basicamente, é a forma de como vocês lidam nesse ambiente. A, a turma de vocês parece que é um pouco mais unida. Então, claro, dá para ver claramente que tem os grupinhos no fundo, né? Então, tem um grupo do lado esquerdo que forma um grupo de alunos e tem um grupo do lado direito que forma outro grupo de alunos. Mas ao mesmo tempo vocês trocam informações. Então dá para ver que vocês têm uma boa convivência. E qual que é a importância das relações de trabalho, né? Elas aumentam a produtividade,
e o engajamento, reduzem o absenteísmo e o estresse, fortalecem o trabalho em equipe e criam um clima organizacional positivo. Com relação à produtividade e engajamento, a turma de vocês é uma das turmas que eu tenho com relação a atividades que tem a maior número de produção das atividades. Eu sempre falo, quando pedem feedback de vocês e tudo mais, que vocês podem ser um pouco bagunceiros, que vocês podem ser um pouco falantes, mas vocês fazem, e isso que é importante. Então vocês sempre fazem as atividades que a gente propõe. E isso que é legal da turma de vocês. Que apesar de parecer que às vezes vocês não estão nem aí, quando você menos espera, estão enviando o vídeo, estão enviando as atividades. Então isso é uma boa relação que a turma, graças a uma boa relação que a turma tem entre si. Que daí o quê? Gera um aumento da produtividade e um engajamento. Isso também funciona dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente de trabalho, certo? Então, a redução do absenteísmo. Isso já é um problema que tem na turma de vocês. O que é absenteísmo? É a questão das faltas, né? Ou atrasos. A turma de vocês costuma faltar bastante. Tem bastante aluno aí que... Tem aluno que eu vejo uma vez, 2, 3 vezes no mês só. Passou disso, não vejo mais. É aquele famoso turista, né? Porém, também tem a questão das boas relações, né? Apesar de faltar, mas faz. Pior se não fizesse nada. Fortalecimento do trabalho em equipe. O trabalho de vocês em equipe é muito bom. Teve um vídeo lá que acho que foi gravado no laboratório que eu ri demais, assim. Mas ficou muito legal. Eu não lembro quem que era o grupo, mas ficou... E é isso que eu quero mesmo. Com relação ao trabalho de vocês, ao que vocês me mandam, né? Eu quero que vocês tentem fazer as coisas. Não importa se está certo, se está errado. O importante é você tentar, porque a partir daquilo você vê como que funciona a realidade e a prática daquilo que vocês estão trabalhando, né? E também a questão da linha do clima organizacional positivo. Não sei como que é o clima da sala, não sei como que vocês lidam com os conflitos diários entre vocês, né? Mas quero acreditar que tem uma pessoa que sabe mediar e que a turma sabe conversar também. Aí a gente tem alguns tipos de relações do trabalho. Exemplo, relações de hierarquia, que é entre líderes e subordinados. Relações horizontais, que é entre colegas do mesmo nível. E relações interdepartamentais, que é entre diferentes setores da empresa. Hierárquico. Eu estou usando a turma de vocês, a sala de aula, porque é mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente tem a hierarquia dentro da sala, que é o professor como autoridade máxima, depois vem o representante como aquele interlocutor entre professor, aluno, aluno-professor, professor-coordenação, coordenação-aluno. E daí também temos as horizontais, que é a conversa entre vocês, né? Como que vocês lidam no dia a dia. E também as interdepartamentais. Então, digamos que vocês têm que resolver algum conflito entre uma outra turma, a turma do lado. Quem que vai fazer essa mediação? O professor representante e o aluno representante da turma. Então, eles têm essa autonomia para poder ir lá conversar com o representante da outra turma e tentar resolver esse conflito. A gente vê esse formato de resolução de conflito e de diplomacia dentro de territórios. Por exemplo, um país, quem vai fazer a mediação entre os conflitos, entre a negociação de algumas questões entre os países, geralmente é o quê? São os diplomatas, o embaixador ou o presidente. Então, esses são as autoridades responsáveis. Então, dentro de uma corporação ou dentro de uma sala de aula, no caso de vocês, podemos levar em consideração que o professor seria o presidente, né, o professor representante, o aluno representante seria o embaixador, e ele poderia nomear também, para auxiliar ele, alguns diplomatas, algumas pessoas que conseguem trabalhar essa questão da conciliação, né? Na turma de vocês tem aluno representante? Só façam que sim ou que não. Por gentileza. Tem alguém que é representante? Ah, é você? É o Guilherme? Isso?
Não? É o Guilherme? Ah, beleza. Então, o Guilherme, ele vai agir, porque ele foi eleito, acredito eu, né? Foi eleito democraticamente, como diz a Marina da Silva, a Marina Silva, democraticamente, para se tornar o representante da turma de vocês. Então, ele é a voz da turma enquanto representante, certo? Então, ele que pode fazer essa interlocução entre setores, departamentos, ou no caso, entre as turmas e entre com os professores. É, a comunicação com base nas relações. Então, basicamente, a gente tem que ter escutativa, que vocês já viram várias e várias vezes a questão da escutativa, principalmente dentro de técnicas de vendas e varejo, né? Clareza na fala e nas mensagens, feedbacks construtivos e empatia. Então, são coisas que vocês já sabem como, para que serve, como que funciona. No caso da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Entender o próximo, entender o que ele pode estar passando. E isso são características de um bom líder, né? O líder é aquele que não é que vai puxar a turma para frente, é que vai caminhar junto com ela, certo? Feedbacks construtivos e também existe aquela diferença, né, de feedbacks construtivos e crítica. Crítica não vai te levar a lugar nenhum. Agora, quando existe um feedback construtivo, você pode trabalhar aquilo, né? E uma clareza na fala e nas mensagens, certo? O que seria isso? É saber se posicionar no momento correto, após ocorrer aquela escuta ativa, né, entender o que a pessoa está querendo lhe trazer e tudo mais. Aí você vai trabalhar essa fala, essa clareza dentro do que você está querendo pronunciar, do que você está querendo transmitir, para que a pessoa tente entender sua mensagem, né? Uma pergunta: quem acha que o Guilherme é um bom representante? Levante a mão aí. É um bom líder. Aí, alguém acha que o Guilherme é um bom líder? O Bernardo acha, o pessoal lá de trás acha. E quem acha que ele tá deixando a desejar na liderança aí? Aí, ó, Guilherme, você tem que tomar cuidado que tem gente aí que quer usurpar a sua vaga. Então, e isso é importante, sabia? Ter os dois lados, os dois opostos dentro de uma organização. Porque, por exemplo, no caso aí de vocês, né? O Guilherme é o representante. Isso é importante eu ter esse contraponto, né? De eu ter as pessoas que são a favor da minha liderança e as pessoas que são contra. Porque isso é como funciona a democracia. Se eu tivesse todo mundo a favor, não seria uma democracia, né? Seria já quase uma ditadura totalista, né? O que eu imponho é aquilo que pronto e acabou. Ditadura totalitária, totalista. O que é um conflito interpessoal? Basicamente, é um conflito e o choque de ideias entre interesses ou valores entre duas pessoas ou mais. Então, por exemplo, como eu perguntei agora há pouco, se o Guilherme ele era um bom líder, algumas pessoas levantaram a mão. Perguntei se ele não era um bom líder, outras pessoas levantaram a mão. E isso é um conflito de choque de ideias. Esses conflitos, eles podem ser negativos? Não, nem todo conflito ele é negativo, né? Você pode pegar esse conflito e se tornar em algo construtivo para a relação com essas pessoas e tentar mudar a opinião delas, né? Tudo através do diálogo. Então, gerando um aprendizado e uma inovação, né? Na relação interpessoal que você vai ter com essas pessoas, você pode ter uma gerência melhor dentro da sala. Guilherme, nada contra, tá? Só tô usando você como exemplo, mas não tô pegando no pé. Só pra deixar claro. Causas comuns dos conflitos, né? Então a gente pode ter diferenças de personalidade, falhas da comunicação, competição interna, falta de reconhecimento, sobrecarga de trabalho e expectativas diferentes. As diferenças de personalidades, a gente vive em socialidade, né? Então, se todo mundo fosse igual e pensasse igual, a gente iria viver num tédio eterno.
Então é importante ter essa diferença de personalidade e ter esse contraponto, né? Falhas de comunicação. Isso daí é complicado, principalmente para alguém que está dentro do curso de marketing, né? Que trabalha essa questão da comunicação e tudo mais. Então, você saber se comunicar com o seu público, com as pessoas, com o seu entorno é extremamente importante. Eu sei que às vezes você pode parecer que é introspectivo e tudo mais, mas é importante a gente trabalhar essa questão da introspecção e melhorar isso de uma forma mais concreta. Competição interna também é algo que pode causar conflito, mas às vezes também é importante, porque pode aumentar a produtividade e principalmente a questão das ideias dentro da sala, né? Falta de reconhecimento. Isso é algo que gera muito conflito. Principalmente quando você é uma pessoa que tem uma produtividade boa, trabalha bem e muitas vezes não é reconhecido por aquilo que você faz. Acaba gerando desmotivação, acaba gerando feedback negativo para a própria empresa, para o próprio gestor. Você se torna desmotivado, pode agregar doenças para vocês. Eu digo isso por experiência própria, sabe? Trabalhei numa escola uma vez que eu estava tão desmotivado que eu fiquei doente e adquiri uma doença autoimune que nunca vai ter cura. Então, é importante você ser reconhecido também dentro da empresa, né? A sobrecarga de trabalho, isso também influencia nessa questão do desânimo, né? Porque se eles pensam da seguinte forma, a gente tem que lembrar que dentro da empresa, às vezes, a gente é apenas um número. Então, se você der conta de trabalho de 10 pessoas, para que eles vão contratar 10 pessoas para poder fazer se você está dando conta? Então é importante você também saber dizer não e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém aqui para poder estar me ajudando a fazer essa tal coisa. Porque não adianta a gente querer abraçar o mundo e tentar carregar toda essa sobrecarga em cima da gente, né? E isso também entra em questão das expectativas diferentes. Às vezes você pode ter uma expectativa de crescimento a curto prazo dentro da empresa e a empresa não tem essa mesma expectativa com você. Ela pode ter um pensamento diferente do que você tem, né? Aí eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês verem e analisarem, que por exemplo, a situação seria dois colegas discordam sobre a melhor forma de executar uma tarefa. O problema, a falta de diálogo e empatia. Então, as pessoas não sabem se comunicar e não sabem se colocar um lugar do outro, certo? Qual que seria a solução? Então, a reunião mediada pelo gestor. Então, digamos, o Guilherme ou a professora Ana, enquanto representantes, figuras de poder dentro da sala, elas podem trazer a questão da escutativa, fazer uma divisão mais equilibrada das tarefas dentro da conveniência, né, dentro do local. Tipos de conflitos. Então, por exemplo, conflito intrapessoal, que é dentro da própria pessoa. Então, a gente também traz esses conflitos, né? Conflito interpessoal, que é entre duas pessoas. Então, eu posso ter um conflito com meu colega, discordar do que ele fala, né? E o conflito intergrupal, que é entre equipes ou departamentos. Então, lembrando que não vão formar uma gangue aí dentro da sala e tentar brigar com o outro lado, os coleguinhas da outra sala. Isso isso é um tipo de conflito, por exemplo, intergrupal, e que não é legal. Porque você tem que entender que todo mundo pode discordar de você. Todo mundo pode ter uma opinião diferente de você. E na hora de rebater essa opinião, não é através de conflitos que você vai ganhar essa questão. É através de argumentos. Então, sempre tenham argumentos. E com fundamento, gente. Com base. Certo? Consequência dos conflitos mal geridos. Então, clima organizacional ruim, queda na produtividade, aumento do estresse e rotatividade de funcionários. Então, um ambiente que não é salubre trabalhar, né, principalmente na organização, no clima dentro da empresa, acaba gerando um mau gerenciamento, acaba sendo um mau gerenciamento do conflito, né? Consequentemente, ocorre queda na produtividade e também um aumento, né, do estresse do colaborador, da pessoa que está trabalhando lá e consequentemente, ele vai estar saindo. Vai ocorrer a rotatividade, né, de funcionários da empresa. Ninguém vai querer parar, ficar muito tempo trabalhando lá, porque o clima não é legal.
E como resolver conflitos. Então, basicamente, tem algumas estratégias eficazes: diálogo aberto e respeitoso, escuta ativa e empatia, foco no problema, não trabalhar não na pessoa, mas foco no problema, mas não na pessoa, e negociação e mediação, e buscar consenso e compromisso. Então, diálogo aberto e respeitoso, sempre está aberto a ouvir a opinião das pessoas, né? Que entra na questão da escutativa, entra na questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Focar no problema e não ficar focando no que a pessoa está fazendo. Esqueça aquela pessoa e tenta resolver aquele problema, porque isso vai te agilizar nessa questão, né, do conflito, e você vai evitar ficar lá no meio e ficar rodeando através de uma única coisa que uma única pessoa está trazendo, às vezes. Tem que ocorrer a negociação e a mediação. Isso sempre é através do líder, né, do líder da equipe. Buscar o consenso e o compromisso. Então, sejam compromissados com o seu trabalho, tente ser coeso com as suas coisas que você faz, que vai dar tudo certo. E qual que é o papel da liderança? O líder, ele é o mediador natural dos conflitos, né? Ele deve ser basicamente imparcial, promover uma comunicação, incentivar o respeito mútuo e servir de exemplo de comportamento profissional. Então, vamos brincar novamente aí com o Guilherme. Quem acha que o Guilherme tem todas essas características de líder aí, levanta a mão. Ele é imparcial referente aos conflitos? Quem que acha que ele é? Ninguém? Ele promove a comunicação entre a equipe? E aí? Também não? Vixe, Guilherme, tá feia a coisa, hein? Promove, beleza. Ele incentiva o respeito mútuo, ele é respeitoso com todos na sala, com os professores. Meu Deus, tá ficando feia a coisa, hein? E ele serve de exemplo como comportamento profissional dentro de sala de aula, por exemplo? Sim? Então já melhorou um pouquinho, Guilherme. Vamos tentar incentivar um pouco de respeito, né, dentro da sala, respeitar melhor os professores, os colegas, até porque você tem a posição de líder dentro da sala, né? Essas são as características básicas de um bom líder, né? De um líder mediador, que geralmente muitas vezes isso vem naturalmente, né? Quando você se torna um líder, ou também você acaba se tornando, né? Adquirindo essas características de acordo com o tempo que você vai estar dentro do ambiente corporativo. Dica para melhorar as relações de trabalho. Então, desenvolva a inteligência emocional, pratique a empatia, ofereça e aceite feedbacks construtivos, evite fofocas e julgamentos e valorize o trabalho em equipe. Isso é extremamente importante para ter essas relações de trabalho de uma forma melhor, né? Uma cultura organizacional da empresa. As empresas com culturas baseadas em respeito, diversidade e colaboração têm menos conflitos e mais engajamentos. E um bom clima organizacional começa com relacionamentos saudáveis, beleza? E para concluir, gente, deixa eu ver se eu... E para concluir, eu coloquei que os conflitos são inevitáveis, mas podem ser oportunidades de crescimento. E o segredo está em comunicar-se bem, respeitar as diferenças e buscar soluções em conjunto. Beleza? Gente, para finalizar a aula, eu coloquei ali 3 perguntas para vocês responderem sobre o que são relações no ambiente de trabalho e por que elas são importantes para o bom desempenho das equipes, quais são as principais causas de conflitos interpessoais dentro das organizações e quais as atitudes e comportamentos ajudam a manter relações saudáveis e produtivas no ambiente profissional. Respondam essas 3 perguntas aqui. Na sexta-feira, a gente vai ter a nossa primeira atividade avaliativa da segunda parte do trimestre, então vai ser valendo 2 pontos para vocês, né? Não deixem de fazer. Eu já lancei essa atividade lá no Class para vocês, mas eu peço que só abram daí na sexta. Eu vou deixar bloqueado também para poder não ser feito o quiz.
E aí isso eu vou liberar a partir de sexta-feira. Aí na sexta vocês vão estar realizando essa atividade durante a aula. Não sei se todo mundo aí tem acesso à internet, vai estar com o celular. Ah, tá muito ruim. Você consegue escrever no chat? Beleza, escreve no chat que daí eu consigo ver, por favor. Daí outra coisa, a gente vai fazer essa atividade valendo 2 pontos, e daí depois vamos fazer mais uma outra atividadezinha bem tranquilo. Beleza, Ana, pode ser. Daí eu já visualizo aqui. Pessoal, aí eu vou deixar aqui na tela para vocês responderem as perguntas. E na sexta-feira a gente vai estar fazendo atividade. Pessoal, então por hoje é só. Lembrando que sexta temos atividade avaliativa. Não faltem, por favor, para a gente não precisar ficar correndo atrás de vocês, tá bom? Bom resto de semana. Até quinta-feira na aula de técnicas de vendas e varejo. Que tem atividade também, tá? Até mais.